A jarra de Pandora havia sido aberta, e o dano era irreversível. A inocência da humanidade evaporou como orvalho ao sol do meio-dia. Com a doença e a morte rondando cada esquina, os homens não se tornaram mais humildes. Eles se tornaram cruéis. A Era do Ouro, onde a lei era desnecessária, deu lugar à Era de Ferro. A terra, antes cultivada em comum, foi marcada com cercas e fronteiras. O ferro foi arrancado das entranhas das montanhas, não para fazer arados, mas para forjar espadas. O hóspede não estava mais seguro na casa do anfitrião. O irmão ansiava pela morte do irmão para herdar suas terras, e os filhos desejavam a velhice precoce dos pais. A justiça, a virgem rastreia, a última das imortais a viver entre os homens, olhou para a terra encharcada de sangue, cobriu o rosto com seu manto e subiu ao Olimpo, abandonando a humanidade à sua própria loucura. Zeus, do alto de seu trono, ouvia os gritos que subiam da terra, o cheiro de carne queimada em sacrifícios ímpios e o clamor das vítimas. Inocentes chegaram às narinas do rei dos deuses, mas Zeus, sendo um juiz supremo, decidiu não condenar a raça humana baseando-se apenas em rumores. Ele decidiu descer. O Senhor do Olimpo despossei de sua glória cegante, assumiu a forma de um viajante cansado e caminhou entre os mortais. O que ele viu confirmou seus piores temores. Onde quer que ele fosse, encontrava ganância, assassinato e desrespeito aos deuses. Sua jornada terminou na região selvagem e montanhosa da Arcádia. Lá reinava o rei Licaão, um homem conhecido tanto por sua riqueza quanto por sua selvageria. Licaão era o símbolo máximo da decadência humana. Poderoso, arrogante e cético. Quando Zeus chegou ao palácio de Licaão, ao anoitecer, ele deu sinais de sua divindade. O povo comum, sentindo a aura de poder que emanava do estranho viajante, começou a rezar e a fazer oferendas. Mas Licaão riu. Ele zombou das orações de seu povo. Vamos ver, disse o rei tirano, se este viajante é um deus ou um mortal. Eu farei um teste que não deixará dúvidas. O teste de Licaão foi uma atrocidade que mancharia a história. Ele tinha em suas masmorras um refém, um jovem mensageiro enviado por outra nação. Alguns dizem que era seu próprio neto, Arcas. Licaão degolou o rapaz. Ele esquartejou o corpo ainda quente. Parte da carne ele cozinhou em água fervente, parte ele assou no fogo. E então, na hora do banquete, ele serviu os membros humanos fumegantes na mesa de Zeus. Coma, disse Licaão, com um sorriso cruel nos lábios. Se você é um deus, saberá o que é isso. A vingança de Zeus foi instantânea e terrível. Ele não precisou provar a carne para saber a abominação que estava diante dele. Com um rugido de fúria, Zeus lançou um raio vingador que explodiu o teto do palácio, incendiando o salão real. Licaão, aterrorizado, tentou fugir para os campos silenciosos. Mas enquanto corria, algo monstruoso aconteceu. Ele tentou gritar, mas o som que saiu de sua garganta foi um uivo. Suas roupas rasgaram-se quando pelos grossos e cinzentos brotaram de sua pele. Seus braços transformaram-se em patas dianteiras. Seu rosto longo-se, um focinho cheio de dentes e baba. Sua sede de sangue permaneceu, mas sua humanidade se foi. Licaão foi transformado no primeiro lobo, condenado a vagar pelas florestas. Uivando para a lua, o monstro nascido de sua própria impiedade. Nascia ali a lenda da licantropia. Zeus retornou ao Olimpo com a mente decidida. A experiência na casa de Licaão foi a gota d'água. A raça humana era um experimento falho. Eles eram perigosos, vis e irrecuperáveis. Ele convocou o Conselho dos Deuses e anunciou sua sentença. A humanidade deveria ser exterminada. Sua primeira intenção foi varrer a terra com fogo, lançar tantos raios que o mundo se tornaria uma esfera de cinzas. Mas ele hesitou. Ele lembrou-se de uma profecia antiga que dizia que o próprio céu poderia ser queimado se a terra ardesse com muita intensidade. O universo correria risco. Então Zeus escolheu um elemento diferente. Ele não usaria o fogo. Ele usaria a água. Ele afogaria o mundo. Ele trancou o vento norte Bóreas, que traz o frio e seca as nuvens, e libertou o vento sul Notus. O Notus saiu voando com as asas molhadas, seu rosto coberto de escuridão, e onde ele passava, as nuvens se espremiam como esponjas. A chuva começou a cair, não como gotas, mas como lençóis sólidos de água. As plantações foram esmagadas. O trabalho dos bois foi perdido, mas a chuva do céu não era suficiente para cobrir as montanhas. Zeus pediu ajuda ao seu irmão, Poseidon. O senhor dos mares não hesitou. Ele golpeou a terra com seu tridente, abrindo as fontes do abismo. Os rios transbordaram, saindo de seus cursos e varrendo cidades inteiras. O oceano levantou-se, ignorando as praias e avançando para o interior dos continentes.
Foi o caos absoluto. O mundo virou de cabeça para baixo. Golfinhos nadavam entre as copas das árvores submersas. Lobos nadavam ao lado de ovelhas, ambos aterrorizados demais para caçar ou fugir. Leões de juba dourada flutuavam em troncos à deriva. Os pássaros, cansados de voar sem encontrar um galho para pousar, caíam na água e morriam. As cidades dos homens, seus palácios, seus templos e suas muralhas desapareceram sob a lama e a espuma. A raça humana foi engolida pelo silêncio das águas. Mas nas montanhas da Tessália havia uma exceção. Prometeu. O titã acorrentado no Cáucaso possuía o dom da previsão. Muito antes do dilúvio começar, ele havia enviado um aviso ao seu filho mortal, Deucalião. Deucalião era um homem justo, casado com Pirra, a filha de Epimeteu e Pandora. Eles eram os dois únicos seres humanos que ainda respeitavam os deuses e viviam com honra. Seguindo as instruções precisas de seu pai, Deucalião construiu uma grande arca de madeira, um larnax, e a encheu de provisões. Quando as águas subiram e cobriram a terra, Deucalião e Pirra entraram na arca. Eles flutuaram na escuridão tempestuosa por 9 dias e 9 noites. O mundo inteiro era um oceano cinzento e furioso. Não havia horizonte, apenas água e céu fundidos em tempestade. Finalmente, Zeus olhou para baixo. Ele viu que a raça viciosa havia sido destruída e que apenas aquele casal justo, trêmulo e inocente restava em um pequeno barco de madeira. Sua fúria diminuiu. Ele ordenou a Bóreas que dispersasse as nuvens e a Poseidon que chamasse Tritão. O deus mensageiro do mar soprou sua concha e o som ordenou que as águas recuassem. A arca encalhou no pico duplo do Monte Parnaso, a única terra que emergiu do dilúvio. Deucalião e Pirra saíram, tropeçando na lama, e olharam ao redor. O silêncio era absoluto. Não havia pássaros, não havia vozes, não havia vida. A terra estava desolada, coberta de lodo e destroços. Eles eram os reis de um mundo morto. A solidão e o horror da extinção caíram sobre eles. Pirra chorou, e Deucalião, com o coração pesado, sugeriu que fossem ao antigo templo de Têmis, a deusa da justiça, que ficava nas encostas da montanha, agora coberto de musgo e algas. Eles entraram no santuário arruinado e se prostraram no chão frio. Deusa Têmis, orou Deucalião, se a ira dos deuses pode ser aplacada, diga-nos, como podemos restaurar a raça humana? Como podemos povoar este mundo vazio novamente? A voz da deusa ecoou no templo, misteriosa e enigmática. Saiam do templo, cubram suas cabeças, desatem os cintos de suas túnicas e joguem os ossos de sua grande mãe para trás das costas. Deucalião e Pirra ficaram paralisados de horror. Jogar os ossos da mãe? Para os gregos, profanar os restos mortais dos pais era um dos maiores pecados possíveis. Pirra, chorando, recusa-se. Abi dizia, eu não posso fazer isso, disse ela. Eu não vou perturbar o fantasma de minha mãe. Eles saíram do templo confusos e desesperados. Como uma deusa justa poderia pedir tal sacrilégio? Mas Deucalião, filho do sábio, prometeu herdar a inteligência do pai. Ele caminhou em silêncio, pensando no enigma. De repente, a compreensão iluminou sua mente. Ele sorriu e segurou a mão da esposa. Pirra, disse ele, os oráculos nunca nos pedem para cometer crimes. Pense bem, quem é a nossa grande mãe? Quem é a mãe de todos nós? Pirra olhou para o chão enlameado e entendeu. A terra, sussurrou ela. Gaia é a grande mãe. Exato, disse Deucalião. E os ossos da terra são as pedras. Com uma nova esperança, eles cobriram as cabeças com seus mantos como sinal de respeito e começaram a caminhar pela encosta do Monte Parnaso. Deucalião pegou pedras pesadas do chão e as jogou por cima do ombro sem olhar para trás. Pirra fez o mesmo. E então, o milagre da recriação aconteceu. As pedras, ao tocarem o solo úmido, começaram a perder sua dureza. A rocha amoleceu, transformando-se em carne. Os veios da pedra tornaram-se veias de sangue. As partes mais duras viraram ossos. O que era terra virou vida. As pedras lançadas pelas mãos de Deucalião assumiram a forma de homens. As pedras lançadas pelas mãos de Pirra assumiram a forma de mulheres. Uma nova raça humana nasceu ali, nas encostas do Parnaso. Uma raça nascida não do barro, mas da pedra. Por isso os gregos diziam que somos um povo duro, feito para o trabalho e para a dor, resilientes como a rocha de onde viemos. A humanidade foi restaurada não pela biologia, mas pela magia da terra. Deucalião e Pirra tiveram seus próprios filhos naturais depois disso. O mais importante deles foi Heleno, que daria nome a todos os gregos, os helenos. O mundo estava limpo. A corrupção de Licaão havia sido lavada, mas a era dos deuses interferindo diretamente estava chegando ao fim. Uma nova era estava despontando no horizonte. Uma era onde homens e mulheres nascidos da pedra e do sangue divino realizariam feitos tão grandiosos que desafiariam o próprio Olimpo. A era dos heróis estava prestes a começar.